em capítulo 8 de Daniel, e no capítulo 10 também fala que é a Grécia. Então, no capítulo 8, versículo 21, fala que esse é a Grécia. Então, esses três primeiros reinos foram revelados para Daniel mesmo, quais que eles são. Mas hoje nós vamos tocar sobre o quarto reino. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar do quarto reino hoje? Opa, volta. Aqui. O quarto reino são as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Sobre esse quarto reino, não existe em Daniel nenhuma interpretação. Ele não fala quem que é esse reino. E esse reino é bastante importante, porque principalmente os 10 dedos do pé são os reis que vão estar reinando na época que o Senhor Jesus vier, que aquela pedra vier. Lembra? A pedra vai vir e vai acertar os dedos do pé, os artelhos dessa estátua. Então é muito importante nós sabermos o que são esses 10 dedos. Para saber o que são esses 10 dedos, nós vamos saber o que são as duas pernas de ferro, porque os 10 dedos são a continuação da perna de ferro. Vocês estão me seguindo? Amém? Maravilha. Então, vamos lá. Em Daniel capítulo 2, eu vou precisar ainda. Daniel capítulo 2 fala desse quarto reino. Daniel capítulo 2, versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza, alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte, o reino será forte e por uma parte frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Agora vamos para Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse quarto animal, você vê, era diferente dos outros 3. E ele era muito feroz. Ele despedaçava tudo e tinha 10 chifres. Um animal de 10 chifres não existe na natureza, né? Então esse animal já é muito estranho, muito diferente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, tinha 10 chifres, 3 caíram e apareceu um chifre pequeno no lugar desses 3. E ele falava blasfêmias, falava com insolência. Bom, aí o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então Daniel estava vendo, e aquele quarto animal, graças ao Senhor, ele foi morto, ele foi desfeito. Isso se relaciona também ali com a visão de Daniel 2, que aquela pedra veio e esmiuçou aqueles 10 dedos do pé, não é isso? Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Aí o 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. 17.
Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. A explicação do anjo foi bem assim, bem curta, né? Bem sucinta. Ele só falou que era importante. Falou, ó, teve 4 reinos aí na terra, só que vai chegar um dia que os santos do Altíssimo vão reinar, vão receber o reino e vão reinar por eternidade. Irmãos, essa é a coisa principal que nós vamos aprender nesse estudo, tá bom? Existem muitos reinos nessa terra, muita história. Hoje eu vou contar bastante história também para vocês, mas guardem uma coisa na sua cabeça. Você vai fazer parte desse reino eterno, desse que vai tomar esse último reino das mãos do anticristo e vai estabelecer o reino eterno para o nosso Deus. Amém? Aleluia! Senhor Jesus. 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Daniel percebeu que esse quarto animal era muito importante, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. Você vê, ele tinha parte dos outros 3 animais, né? Que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais forte, mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aleluia! 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, quer dizer, matará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os seus domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Por que eu li esses versículos de novo? A gente já tinha lido, né, no segundo módulo. Daniel queria saber, irmãos, o que ia acontecer, o que era esse quarto reino, porque eu acho que ele já tinha entendido quem eram os primeiros 3 reinos, mas o quarto reino ele não tinha entendido. Por quê? Porque Deus não revelou para ele. E ele perguntou, e Deus não revelou. Ele perguntou de novo, Deus não revelou. Então, Deus falou várias coisas para ele, mas não falou de fato o que era esse quarto reino. E aí terminou falando que os santos iriam possuir a terra. Amém? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que a Bíblia não mostra de forma clara o que é esse quarto reino. Os 3 primeiros reinos está bem claro lá, mas o quarto reino não está claro. É por isso que hoje eu vou apresentar para vocês 2 interpretações. É um pouco incomum a gente fazer isso no estudo bíblico, na vida da igreja, mas eu vou de propósito fazer isso. 2 interpretações, porque na Bíblia não existe de forma clara algo falando sobre esse quarto reino. A primeira interpretação é a interpretação que talvez alguns de vocês já ouviram, que é comum no cristianismo, e nós também recebemos essa interpretação por meio do irmão Witness Lee, também o irmão Dong falou dessa interpretação, né? e passou para nós. E a segunda interpretação é uma interpretação que parece nova, mas na verdade é mais antiga do que a primeira. E eu tive tendo comunhão, eu apresentei essa interpretação também para os nossos irmãos Pedro, para o irmão Esdras,
E o Pedro, principalmente, me falou assim, eu falei para eles, olha, eu quero compartilhar isso com os irmãos da Europa, porque essa segunda interpretação me encorajou pessoalmente muito para viver pelo Senhor, para pregar o evangelho aqui na Europa. Aí o Pedro me falou, amém, lá em frente, concordo. Então, o que eu estou falando aqui, talvez você não tenha ouvido, mas para você ficar tranquilo, em comunhão com os irmãos que estão à nossa frente, que eu estou falando essas palavras, tá bom? Então, vamos lá, colocar de novo a transparência. Senhor Jesus. Cadê a transparência? Isso. Pode colocar isso aí e me passa o mouse. Então, o quarto reino, não existe uma interpretação clara em Daniel sobre isso. Então, vamos lá. Bom, se nós estamos vendo aí os 3 primeiros reinos, ali vão ver os mapas, né? O primeiro reino ali é a Babilônia. A Babilônia, no mapa está aqui, ó. Está meio pequenininho esse mapa, mas você vai reconhecer aqui. Esse aqui é o Oriente Médio, ó, só para você saber. Aqui está a Itália, aqui está a Europa, aqui está, nesse cantinho aqui, está a Espanha, tá? Aqui em cima, tá quase saindo do mapa que está a Alemanha, tá bom? E aqui embaixo, ó, aqui embaixo está Israel, bem nesse pontinho aqui, ó. Israel está aqui. E o reino da Babilônia estava aqui, ó, onde é o Iraque hoje. E eles foram e conquistaram Israel, Jerusalém. Foi com Nabucodonosor. Aí, aqui embaixo, está o reino da Média Pérsia. O reino da Média Pérsia incluía o reino da Babilônia, porque eles conquistaram a Babilônia, só que era maior que a Babilônia. E ia mais para o leste também, porque a Pérsia é onde é hoje o Irã. Tá? Esse mouse aqui está difícil, não está se movimentando direito. Isso aí. Vamos tentar com isso aqui. Vai estar um pouco melhor. Então, o reino da Média Pérsia. Aqui, ó. Aí veio o terceiro reino, que é o reino da Grécia. Peraí, o que foi para frente aqui? O reino da Grécia incluía todo o reino da Média e da Pérsia e mais uma parte, que o Alexandre o Grande, ele veio aqui da Grécia, que é bem aqui ao ocidente. Aqui esse mouse não está mexendo dele. Você consegue mexer melhor? Senhor Jesus, é que eu queria mostrar aqui. Então, me dá aqui que eu fico com o dedo aqui, acho que é melhor. Desculpa, irmãos, a tecnologia não está funcionando tão bem aqui. Vamos ver se eu consigo aqui melhor. Agora está melhor. Amém. Então, aqui ó, é o reino da Grécia, tá bom? O reino da Grécia, ele começou aqui na Macedônia, aqui onde é a Grécia hoje. Só que o reino da Grécia, ele se expandiu, na verdade, bem para o Oriente. Ele tomou todo o reino da Pérsia e ele foi, lembra aquele bode que veio do Ocidente, dando cabeçadas em direção ao Oriente, e tomou todo o reino da Pérsia, foi até o Afeganistão. Esse foi Alexandre Grande. Esses foram os 3 primeiros reinos, né? Agora o 4º reino. Vamos lá. Então, a primeira interpretação é dizer que o 4º reino é o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano foi o grande império que veio após o Império Grego. E aqui você vê o mapa do Império Romano, tá bom? E o Império Romano, ele tomou partes da Grécia, inclusive Israel, e foi mais na parte ocidental aqui, e o norte da África também fazia parte do Império Romano. Mas o Império Romano não incluía a Babilônia nem o Império Persa. Então, se você for ver, esse Império Romano não incluía os impérios anteriores. E essa é a interpretação que nós recebemos através do irmão Witness Lee, que o Império Romano seria o 4º reino, e os 10 dedos do pé dessa estátua seriam a União Europeia.
porque a União Europeia é como se fosse a continuação do Império Romano. E aí a ideia surgiu lá na década de 1970, quando a União Europeia começou a se formar. Né? Ali foi a Alemanha junto com a França, junto com a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo. Aí o pessoal falou, está chegando em 10 países. Aí chegou em 10, passou de 10, chegou em 27. Né? Agora está saindo... Falando mais de 10 é representativo e tal. Então, essa é a interpretação que fazia sentido no século XX, por causa do seguinte também, irmãos. Na Europa, existia um reino muito forte aqui no século XX, que é o reino nazista, né? A Alemanha nazista, que odiava muito os judeus, matou 6 milhões de judeus, e queria dominar o mundo. Então, fazia muito sentido pensar que a Europa, a União Europeia, seria esse reino do anticristo. E fazia sentido, né? Você falar assim, o Império Romano aqui é a quarta besta, que era muito forte, pisava todos e tal, e a União Europeia é a continuação desse Império Romano. Então, essa é a interpretação que nós recebemos dos nossos irmãos. Bom, agora eu vou falar para vocês alguns argumentos aqui, porque que algumas coisas não cabe muito bem essa questão do quarto reino ser o Império Romano e a União Europeia. Eu fiz esse slide aqui. Veja bem, ali, ó, a profecia. Profecia primeiro, né? Essa profecia, as pernas de ferro e os pés de artelho de ferro e barro, os pés e o artelho são a continuação das pernas, ou seja, os 10 reinos precisam ser a continuação daquelas pernas, certo? Os 10 reinos que estão presentes na volta do Senhor são a continuação do quarto reino. Agora, vamos ver do lado direito o que a história diz. O Império Romano, ele foi muito grande e ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E hoje você pode ver esse Império Romano em várias nações. O Império Romano do Ocidente você pode ver em algumas nações europeias. E não é toda a União Europeia. Por exemplo, alguns países da hoje União Europeia nunca pertenceram ao Império Romano do Ocidente. Alguns exemplos: a Alemanha, a Polônia, a Dinamarca, a Suécia, eles nunca fizeram parte do Império Romano, mas fazem hoje parte da União Europeia. E existia o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente incluía o que hoje é a Grécia, a Turquia, o Israel, o Egito. Então, se você falar assim, bom, aquelas duas pernas são o Império Romano, os 10 dedos do pé teriam que ser mais, deixa transparência, teriam que ser mais do que simplesmente a União Europeia. Teria que incluir também esse Império Romano do Oriente e os países que hoje fazem parte, hoje estão na região desse Império. Agora, o segundo ponto ali, ó, a profecia do lado esquerdo. O quarto reino é composto dos outros 3. Vamos ver. Apocalipse 13, 1 e 2. Pode deixar a transparência aí. Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você vê, aqui em Apocalipse, ele explica melhor o quarto animal. Lá em Daniel não tem esses detalhes. Aqui em Apocalipse fala que essa besta era semelhante ao leopardo, tinha os pés de urso e boca de leão. Ou seja, ele tinha todos os elementos dos outros 3 reinos. Amém? E quando esse quarto animal, esse quarto reino for destruído, os outros serão destruídos junto. Vamos ler ali, ó, Daniel 2:44. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, quando o Senhor voltar, irmãos, ele vai destruir aqueles 10
reinos, só que quando ele destruir esses 10 reinos, ele vai estar destruindo também todos os reinos anteriores, incluindo a Babilônia, a Média-Pérsia, a Grécia, aquelas pernas de ferro, e todos os dedos. Ou seja, ele vai destruir tudo de uma vez só, e aqueles reinos vão estar inclusos naqueles 10 dedos. Vocês estão me seguindo ainda, né? Aqueles 10 reinos incluem os reinos anteriores. Aí vamos ver a história ali, lado direito. 2. O Império Romano não incluiu o babilônio, o persa e nem o grego em toda a sua extensão. Volta a slide para trás, para a gente ver o mapa. O Império Romano nunca chegou, olha lá embaixo, né? Nunca chegou a incluir toda a extensão do Império Babilônio, persa e grego. Bom? Agora volta de novo, por favor, para outro slide. Aí, o terceiro ponto ali da profecia. Todos os 4 reinos dominaram Israel e Jerusalém. A história é que a União Europeia não inclui Israel e nem inclui o Oriente Médio. Então, vocês percebem, tem algumas coisas ali. Essa visão, essa interpretação de que essas pernas são Império Romano, os 10 dedos do pé é a União Europeia, explica algumas coisas, mas não explica toda a visão. E não fecha o quebra-cabeça inteiro, né? Então, esses são alguns detalhes aí que me levaram também a questionar um pouco essa interpretação. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a segunda interpretação. Mais um slide, por favor. Agora eu vou ter que contar um pouco da história para vocês. No ano de 622 a 632, depois de Cristo, Maomé recebeu a revelação do Corão. Segundo a história que ele contou, o anjo Gabriel apareceu para ele, o enforcou e passou essa revelação do Corão para ele, que ele não queria receber no começo, mas aquele anjo o obrigou a receber aquela revelação. Na verdade, não era Gabriel coisa nenhuma, era o próprio Satanás. E revelou para ele esse Corão, e logo depois de revelar o Corão, aquele reino islâmico se expandiu muito rapidamente. Em cerca de 100 anos, ele tomou todo o Oriente Médio, a Pérsia, o norte da África, a Espanha e Portugal. Olha o mapa ali, ó. Tudo que está ali em verde, irmãos, foi tomado pelo Império Islâmico, Árabe Islâmico, logo uns 100 anos após a vida e morte de Maomé. Você guarda a memória, tem muita semelhança com os mapas que nós vimos anteriormente. Bom, agora o segundo ponto ali. Ele dominou Israel e Jerusalém, e ele também dominou toda a área do antigo Império Grego, com uma única exceção. Faltava ali a Ásia Menor e Constantinopla. Vamos ver se a Esther sabe onde é que é a Ásia Menor e Constantinopla. Então dá para ver, nossa. Não passou no teste de geografia. Então vamos lá. A Ásia Menor é aqui a região da Turquia hoje. Ó. A Ásia Menor é aqui. E Constantinopla é aqui a cidade de Istambul. Então essa parte aqui não foi dominada pelo Império Islâmico a princípio. Mas no ano de 1453, o Império Islâmico turco conquistou Constantinopla, que é hoje Istambul. Esse mapa aqui de baixo, desculpa, não está na mesma escala, é um pouco difícil de entender, mas eles conquistaram o que estava faltando, porque essa parte aqui, irmãos, era o chamado Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, tá? Então eles conquistaram e toda essa parte aqui que ainda fazia parte do Império Grego de Alexandre o Grande, se tornou islâmico. Em 1923, o Império Turco era dominado pelo chamado sultão. E o sultão turco era o rei nominal de todos os países islâmicos. Ele governava em Istambul, em Constantinopla, mas ele era o soberano de todos os países islâmicos. Aí, em 1923, começou a chamada República Turca, que é uma república leiga. Eles aboliram o sultanato, existe um presidente, o primeiro presidente da Turquia foi chamado Atatürk, ele aboliu o uso de véu das mulheres, era proibido as mulheres usarem véu,
ele secularizou a Turquia, introduziu universidades e tal, então isso gerou um crescimento econômico muito grande na Turquia. Bom, agora, o que está acontecendo na Turquia? Já faz cerca de 10 a 15 anos está existindo uma reislamização da Turquia. Vocês estão acompanhando isso aí nas notícias. Até na semana passada, a Hagia Sofia voltou a ser mesquita, né? Aquela catedral, a maior catedral cristã por mais de 1000 anos, em 1453 se tornou uma mesquita e em 1923 se tornou um museu. Só que em 2020 voltou a ser mesquita. Hoje, todos os países mencionados acima, com exceção de Portugal e Espanha, aleluia, eles estão sob domínio islâmico ou, pelo menos, sob forte influência islâmica. Portugal e Espanha, irmãos, eles ficaram sob domínio islâmico por 800 anos. E eles foram libertados lá pelo século XV do domínio islâmico. Portugal até um pouco antes, né? Começou ali em Braga e tal, naquela região ali. E eles expulsaram os árabes. Então, graças a Deus, Portugal e Espanha não são países islâmicos, e por causa disso, nós estamos também hoje aqui, né? Porque se Portugal fosse um país islâmico, nós hoje possivelmente seríamos no Brasil islâmicos também. Senhor Jesus. Bom, então, essa aqui é a história, irmãos, dessa expansão islâmica, inclusive do Império Turco. Então, aqui deixa eu mostrar para vocês esse mapa, que é essa segunda interpretação, que esse Império Islâmico, que o quarto reino pode possivelmente ser o Império Islâmico. Olha aqui o mapa embaixo. Esses aí são os países muçulmanos em 2020. Compare esse mapa de baixo com os mapas anteriores. Você vai ver que os países islâmicos, eles incluem o Império Greco-Romano, o Império Medo-Persa e o Império Babilônico. Eles estão todos ali incluídos hoje nessas nações islâmicas. A Macedônia ela é um pedacinho da Turquia europeia, inclui a Macedônia. Tá verde ali, ó, uma pontinha, né, do lado de lá. Dá uma olhadinha ali. E tem ali do outro lado também a Albânia, Kosovo, né? E a Grécia mesmo não é islâmica hoje, né? É a única exceção que tem ali. Bom, então, irmãos, vamos reler alguns versículos aqui de Daniel, de acordo com essa interpretação. Segundo essa interpretação, o anticristo vai ser um líder islâmico e ele vai ser o califa islâmico, que o islamismo está esperando aparecer um grande califa que vai unir todos os povos islâmicos. Imagine, irmãos, todos os islâmicos eles estão esperando há séculos que reapareça o califa. Quando chegar uma pessoa que é respeitada no meio islâmico e é aceita por todos, como esse líder islâmico, ele vai unificar todos os países islâmicos debaixo do seu governo. E existe uma coisa chamada escatologia islâmica, que é a tradição islâmica sobre os últimos tempos, que já começou lá com Maomé. Nessa tradição islâmica fala que esse último califa, chamado Mahdi, ele vai ser a reencarnação de Maomé nessa terra. E ele vai ser o grande profeta de Alá. E esse Mahdi, ele vai invadir Israel, vai invadir Jerusalém e vai governar todo o mundo islâmico a partir de Jerusalém. E esse Mahdi vai ter um ajudante, que vai ser Jesus muçulmano. Segundo a escatologia muçulmana, Jesus não morreu na cruz, mas ele foi arrebatado até o lado de Alá. E nos últimos tempos, Alá vai mandar Jesus de volta.
E esse Jesus muçulmano, né? Tem nada a ver com Jesus, né? Esse Jesus muçulmano, ele vai falar para os cristãos e para os judeus que eles estão muito enganados, que a verdadeira religião é o islamismo e que eles têm que seguir o Mahdi. Esse Mahdi é, na verdade, o anticristo da Bíblia. E esse Jesus islâmico é o falso profeta da Bíblia. Né? Eu vou ler alguns versículos para vocês sobre isso, de acordo com essa interpretação, tá bom? Bom, ali, vamos ler em Daniel, capítulo 7. Senhor Jesus. Daniel 7, 20, que eu já tinha lido, né? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Então vai subir um chifre e vai derrubar 3, né? A gente não sabe exatamente o que é isso, mas, irmão, eu vi uma coisa na internet que me deixou muito assustado. O presidente da Turquia, o Erdogan, ele falou que em 2023 completa 100 anos que acabou com o sultanato muçulmano, e ele quer restaurar esse sultanato. E ele quer ajuntar os países turcos, que é ali aquele no norte ali da Turquia, que é o Turcomenistão, é o Quirguistão, aqueles países ali. Ele quer juntar e fazer um grande país. Então, irmãos, é o que eu falei no começo dessa reunião. A volta do Senhor está mais próximo do que você imagina. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, tá bom? Aqui, ó, os 10 chifres que tinha na cabeça, outro que subiu, tal, né? Ele fazia guerra contra os santos. Então, eles vão ter ódio do povo de Deus. Se você olhar um pouco a história dos últimos 40, 50 anos, quem tem um pouco mais de idade já acompanhou muitas guerras dos países árabes contra Israel. Desde que a nação de Israel foi fundada, em 1948, os países árabes sempre fizeram guerra contra Israel. E Israel sempre prevaleceu. Eles conseguiram se manter, um país desse tamanho, conseguiu se manter no meio de todos aqueles inimigos. Mas nos dias da volta do Senhor, na grande tribulação, o anticristo ele vai tomar Jerusalém, ele vai tomar Israel. Então, vai ter uma coalizão desses países, provavelmente esses países muçulmanos, e vão tomar Jerusalém e vão reinar a partir de Jerusalém. Na escatologia islâmica fala que esse Mahdi vai reinar a partir de Jerusalém. E em Daniel fala que o anticristo vai colocar sua própria imagem no templo de Jerusalém. Então, o centro do governo do anticristo vai ser Jerusalém. E Senhor Jesus, aí vamos ver lá, ele proferirá, isso nós já lemos, né? 24 a 25. Aí o capítulo... o capítulo 11 agora. Vamos ver o capítulo 11 de Daniel, 36 a 39. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Está falando do anticristo, né? Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Que coisas incríveis que ele vai falar contra o Deus dos deuses? Ele vai falar o seguinte: só existe um Deus e seu nome é Alá. Isso é uma coisa incrível, irmãos. Isso é uma grande blasfêmia contra o Deus dos deuses. 37. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres. Eu falei semana passada, né? O anticristo, ele desrespeita demais as mulheres. Então, nessa religião muçulmana, você conhece, né? Não existe respeito pelas mulheres. Nem a qualquer Deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Ou seja, ele vai honrar o Deus da guerra. É um Deus que gosta de pelejar, que gosta de guerrear. Esse Deus é Satanás. E o Deus, o Alá, o Deus muçulmano, que, na verdade, é o próprio Satanás, ele é um Deus de guerra. Ele sempre insiste, como é que fala isso? No Corão sempre fala que você precisa tomar as terras, você precisa conquistar a força da espada todos os países. Isso eles fizeram mesmo, né?
com auxílio de um Deus estranho, claro, estranho para o povo de Israel, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, aqueles que seguirem o anticristo vão ganhar muito poder, vão ganhar muita honra ali, naqueles países, né? 41. Entrará também na terra gloriosa, ou seja, na terra de Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. O Egito também vai fazer parte desse reino do anticristo. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes os seguirão. Os líbios também, né? A Líbia é um país muçulmano. Os etíopes aqui, na verdade, são os núbios no original, né? É o país que está, na verdade, acima da Etiópia, o Sudão, né? Que também é um país muçulmano. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Ou seja, ele vai acampar ali em Jerusalém, irmãos, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo das Oliveiras ali. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aleluia! Amém? Agora vamos ver Apocalipse capítulo 13, que também fala dessa besta, né? Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, com boca de leão. Já li esse, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bom, nós aprendemos na outra interpretação que esse seria o anticristo, que ia ser morto, ia ser ressuscitado, né? Mas seguindo essa interpretação agora do anticristo islâmico, nós podemos dizer o seguinte: uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Nós podemos dizer o seguinte: a Turquia era um sultanato islâmico, e esse sultanato acabou em 1923. Foi golpeado de morte, acabou e se tornou um país leigo. Mas essa ferida mortal foi curada. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. A Turquia está voltando a ser um país islâmico. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, quando isso acontecer, irmãos, todos vão se maravilhar e vão falar assim: quem é como essa besta? Eles vão adorar a Satanás. Como é que vão adorar Satanás? Eles vão adorar Alá. São os muçulmanos adorando a Alá, porque está se cumprindo tudo que estava escrito na escatologia muçulmana, islâmica. 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então vamos fazer as contas: 42 meses, quanto tempo que é? 3 anos e meio. 42, 3 vezes 12 mais 6 dá 42, são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ó Senhor, então esse anticristo, irmão, ele vai vencer os santos, ele vai vencer o povo de Israel, vai vencer os cristãos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, existe aí essa besta, né? Esse anticristo, que ele vai até receber a adoração das pessoas. Na verdade, eles vão estar adorando o próprio Satanás através de adorar essa besta. Então, ele vai estar ali sendo esse grande salvador, esse grande salvador muçulmano, o Mahdi, e as pessoas vão adorá-lo e vão estar adorando, na verdade, o próprio
Satanás, né? Pensando que estão adorando a Alá. Aí, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse aqui é o falso profeta, irmãos. Ele parecia cordeiro. Por quê? Porque eles vão falar que é Jesus, parece cordeiro. Mas o falar dele é um falar de dragão. As palavras dele são palavras odiosas. Ele vai, olha lá, o 12, o que ele vai fazer? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Esse falso profeta vai ser, vamos dizer assim, o profeta do Mahdi. Ele vai ser aquele que vai fazer todos os povos adorarem esse Mahdi. E aí, na escatologia islâmica, esse Jesus muçulmano vai levar os cristãos e os judeus a se tornarem muçulmanos e a seguirem o Mahdi e adorarem Alá. Ele vai falar, ele vai enganar muitos, irmãos. Isso bate com as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos, que falou que quando o anticristo vier, ele vai, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Ele vai enganar alguns cristãos, ele vai enganar alguns judeus, porque ele vai aparecer como uma coisa muito bela, muito forte. Senhor Jesus. 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele faz sinais. Eles vão falar, tá vendo? Jesus fez milagres. Esse aí também está fazendo sinais. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, ele vai obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta. Quem não adorar, ele vai matar. Agora, voltando, na escatologia islâmica, esse Jesus muçulmano, que vai fazer todas as pessoas virarem muçulmano, quem não virar muçulmano vai ser decapitado. Está escrito no Corão, está escrito na tradição islâmica, que isso vai acontecer nos últimos tempos. Na verdade, irmão, deixa eu explicar para você. Essa tradição, essa escatologia islâmica, Satanás copiou da Bíblia. E ele inverteu os papéis. Né? O que a Bíblia fala que é o anticristo, Satanás foi lá e falou para Maomé que vai ser o Mahdi. O que a Bíblia fala que é o falso profeta, ele inverteu e falou lá para Maomé que vai ser o Jesus muçulmano. De tal forma que, quando as coisas começarem a acontecer, se cumprindo a palavra de Deus, se cumprindo as profecias, os muçulmanos vão pensar que está cumprindo as profecias deles, porque eles inverteram tudo. Olha a sutileza, irmãos. Olha o espírito de enganação que está reinando já nos nossos dias. Senhor Jesus, 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas isso aqui também tem uma aplicação muito forte ligado ao islamismo, né? Você vê nas passeatas, eles sempre têm na fronte, né, escrito assim: não há Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Eles já levam isso na fronte. Eles levam também na mão essas coisas escritas, né? Essas faixas escritas em árabe. Vamos lá para o capítulo 17. Senhor Jesus, 17, Apocalipse 17, 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Está vendo? A besta era, só que não é agora, né? Mas vai emergir e vai para a destruição. Aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, as pessoas vão ficar maravilhadas. Vão ficar maravilhadas com o ressurgimento desse império islâmico. 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Na verdade, esse versículo aqui confundiu bastante as pessoas,
Porque, assim, Roma é chamada a cidade dos 7 montes, né? Então, as pessoas falam, bom, então essa cidade aqui é Roma. Só que é o seguinte, Constantinopla também é chamada a cidade dos 7 montes. E se você for ver, na Bíblia, montes significam reinos. Então, na verdade, são 7 reinos que essa mulher está sentada. São 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, irmãos, mas esses reinos aqui eram os reinos que já existiam antes da época de João, que foi o Egito, a Babilônia, a Média-Pérsia, aquele império grego-macedônio, tá bom? E naquela época dele, claro, existia existe, que é o Império Romano, que ele estava vivendo ali. E outro ainda não chegou. O que ainda não chegou, chegou cerca de 500 e poucos anos depois de João, que é o Império Islâmico. E quando chegar, tem de durar, não pouco, tem de durar um pouco, tem de durar um tanto de tempo. E a besta que era não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7. Ou seja, o 8º reino é também o 7º. O 7º é esse Império Islâmico, que começou com o Império Árabe e culminou com o Império Turco-Otomano. E o 8º reino também vai ser esse 7º, que vai ser o 7º ressuscitado, o 7º Império que vai ser ressurgido. 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem eles um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Olha que insolência, irmão. Esses 10 reis, eles vão fazer guerra contra o próprio Senhor Jesus. Mais uma coisa, né? Nessa escatologia islâmica, existem 3 personagens. Existe o Mahdi, que corresponde ao anticristo. Existe o Jesus muçulmano, que corresponde ao falso profeta. E existe uma pessoa chamada anticristo, que na verdade é o nosso Senhor Jesus. Porque o anticristo deles é nosso Senhor Jesus. E os 2 aqui vão fazer guerra contra esse terceiro. Então ele vai unir todos os reinos para fazer guerra contra o próprio Senhor, contra o Cordeiro. Mas, aleluia, o Cordeiro os vencerá. Nessa parte, a escatologia deles não vai funcionar, né? Porque na escatologia deles fala que eles vão vencer a guerra. Essa aí eles vão perder. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são esses? Você e eu. Os vencedores, aleluia. Irmãos, nós vamos ser esses que vão estar junto com o Senhor para vencer sobre o anticristo, vencer sobre o exército do anticristo. Tá bom? Senhor Jesus, 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumprem as palavras de Deus. Amém? Então, essa aí é essa segunda interpretação sobre o 4º reino. Faz muito sentido, né? Essa interpretação, ainda mais nos dias atuais, porque nós temos visto aí desde de 2001, com aquele ataque nas Torres Gêmeas de Nova York, e a partir de lá, irmãos, nós temos visto isso aí. O islamismo tem se fortalecido cada vez mais, tem ficado cada vez mais forte, e eles têm, o povo islâmico tem clamado pelo aparecimento desse Mahdi, desse califa. E, claro, quando ele aparecer, até mesmo os muçulmanos que moram aqui na Europa, eles vão se unir a esse Mahdi. E vai ter também aqui na Europa muita perseguição, né? Porque todos esses muçulmanos, eles vão a uma seguir a voz desse califa, desse Mahdi, para invadir Israel e para governar a partir de Jerusalém. Senhor Jesus, tem muito mais para falar, né? Mas acho que você já deve estar bem cansado de tanta coisa que eu falei. Mas só para fortalecer um pouco, mostra, por favor, de novo o mapa para nós aí. Eu vou só passar aqui para vocês, irmãos, em alguns livros dos profetas, muito rapidamente, tá? Você pode folhear comigo, eu vou só folhear. Abre aí em Isaías. Nós vamos ver o mapa ali,
e vou abrir em Isaías, capítulo 7. Profecia... Não, o 7 não. Peraí. Deixa eu começar aqui no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5, fala profecia contra a Assíria. A Síria é hoje o Kurdistão, tá? É aquele pessoal ali no sul da Turquia, no norte da Síria e no norte do Iraque. Esse é a antiga Assíria, tá? Agora, folheia sua Bíblia aqui, Isaías 13, profecia contra a Babilônia. Babilônia é o Iraque. Tá? Aí o capítulo 14, fala de novo a profecia contra os assírios. Aí fala, no capítulo 14, 28, profecia contra os filisteus. Os filisteus são aqueles palestinenses, eles moram exatamente naquela faixa de Gaza, ali que era a Filisteia. Tá? Aí, profecia contra Moabe. Moabe é a região da Jordânia. Se você conhecer o mapa ali, são aqueles países que estão todos ali. Ó. Profecia contra Damasco. Damasco é a região da Síria. Capítulo 18, profecia contra a Etiópia. A Etiópia, a parte de cima da Etiópia. Profecia contra o Egito. Olha lá o Egito no mapa ali, Egito. Aí, 21, profecia contra a Babilônia, de novo, né? Profecia 21, profecia contra a Arábia. Aí, profecia contra Tiro, no capítulo 23. Tiro é no Líbano. Senhor Jesus. Aí continua no capítulo 30, profecia contra Egito, contra a Síria. Aí tem mais alguns aqui em Ezequiel. Vamos lá agora para Ezequiel. No livro de Ezequiel, fala alguns capítulos. Você vê que eu não li muitos versículos, eu estou folheando só, né? Ezequiel, capítulo 25. Profecia contra Amon. Amon é a região sul da Jordânia, ali perto da Arábia. Moabe e Edom são aquela região da Arábia Saudita, ali embaixo. Aí vem de novo a Filístia, que é a faixa de Gaza. Tiro é o Líbano. Rei de Tiro. Aí o capítulo 29, profecia contra o Egito. Aí vai vários capítulos contra o Egito. Amém? Aí, bom, tem um monte de Seir também, que também é a Jordânia. Aí vem Gog e Magog. Não vou entrar em detalhes, mas essa é a região da Turquia. Então, tem muitos outros versículos. Por que eu estou lendo esses versículos? Todos os países no Antigo Testamento contra os quais Deus fala profecias, principalmente relacionados ao dia do Senhor, ao último dia, são hoje países muçulmanos. São esses países ali, ó, naquele mapa ali embaixo. É o Egito, é o Irã, é o Iraque, é a Jordânia, é a Arábia, é a Síria, a Turquia, o Sudão, né, que é um lugar com muitos muçulmanos, até ali a Líbia, um pouco ali à esquerda do Egito, né? São todos esses países aí, eles são mencionados muitas vezes nas profecias do Antigo Testamento. Então, irmãos, mostrando para vocês o quadro, né? Muita coisa, tem muita coisa que corrobora por essa visão que esses 10 países, né, são esses 10 países ali no mundo islâmico, e que vai existir um ressurgimento do Império Muçulmano. E quando o Senhor voltar, glória a Deus, ele vai vencer esses que vão ali tá atacando Jerusalém, junto conosco, junto com os vencedores. E quando ele destruir esses 10 países, juntamente com eles, vai ser destruído também a Babilônia, que é a cabeça de ouro, vai ser destruída a Média Pérsia, que é o peito e os braços de prata, e vai ser destruído esse reino grego, que é principalmente a parte da Turquia. Tá bom? Então, isso se encaixa muito bem nessas profecias de Daniel. Amém? Então, voltando para Daniel,
aqui terminou o assunto, amém? Isso é o que eu queria passar para vocês. Essa visão, irmãos, eu torno a falar, né? Tem essas duas interpretações. Eu não quero me prender a nenhuma das duas, porque a Bíblia não deixa muito claro qual seria a interpretação correta. Então, tem a primeira interpretação, que esse quarto reino seria o Império Romano e hoje a União Europeia. E dentro da União Europeia surgiria o Anticristo. E a segunda interpretação é que esse quarto reino é o Império Islâmico e os 10 reinos seriam essas 10 nações islâmicas e o Anticristo ele vai surgir no meio islâmico e vai fazer guerra contra Israel. Então, eu não vou agora tomar partido por nenhuma dessas interpretações. Claro, essa interpretação do anticristo islâmico faz muito mais sentido em face dos acontecimentos atuais, mas o importante, irmãos, é você estar se preparando para ser um vencedor. É você fazer parte desses que vão, junto com o Senhor Jesus, lutar contra os exércitos do anticristo, derrotar o anticristo e introduzir o reino eterno que não terá fim por toda a eternidade. Jesus é o Senhor. Amém? Agora eu vou abrir para vocês. Hoje eu terminei um pouco mais cedo, né? Eu acho que provavelmente vocês vão ter algumas perguntas hoje, né, sobre esse assunto. Vamos abrir para vocês compartilharem ou para vocês fazerem alguma pergunta. Amém? Amém, irmão Alexandre? Amém, Gil? Jesus é o Senhor. Então, pela visão que você deu agora sobre o calife Mahdi, né? É muito óbvio que o tempo está muito próximo. Então, isso vai mostrar que se 2023 o calife Mahdi ele começar a reinar, então isso mostra que nós vamos ter mais 7 anos, depois do calife, mais 7 anos, que seria mais aproximadamente o ano 2030 para a volta do Senhor. Não é isso? Eu não vou falar o ano, porque o Senhor Jesus falou que ninguém sabe, né? Mas isso aí combina muito com o que o próprio Pedro Dong tem falado, né? Isso, exato. É isso que eu estava aqui imaginando, porque quando o irmão Pedro Dong liberou isso, já me deixou assim maravilhado, né? Mas agora, depois de você falar sobre a questão do Mahdi, né? Desse novo calife, então isso vai estar mostrando claramente que talvez não esteja ainda na visão, como você falou, correta de Daniel, né? E talvez essa visão é para nós recebermos nesse tempo atuais, entendeu? É isso que eu senti quando você estava falando, é que o Senhor está dando essa visão agora nos tempos atuais. Ele não deu essa visão antes a Daniel, ele está dando agora nos tempos atuais. Amém. Então essa maneira que você falou desse novo Jesus, que realmente ele vai surgir dessa maneira, porque nós estamos dizendo quem era o anticristo, quem é a besta, né? Quem é o falso profeta. E eu senti que está muito claro aqui, diante que você agora, depois que você leu Isaías, depois que você leu sobre o Iraque, sobre a Palestina, está tudo encaixando. Engraçado que está se encaixando o que você está a falar, entendeu? Eu creio que muitos irmãos estão percebendo, e a gente vai perceber isso, que o Senhor realmente está muito próximo. É por aí, 2030, que o Senhor está voltando. E nós temos que ser o vencedor. Senhor Jesus! Aleluia! Amém! Amém! Temos que lutar para o vencedor. E outra coisa que eu achei muito interessante, Alexandre, é que os judeus estão esperando o Messias. E quando esse Messias chegar, eles vão ser pegos exatamente de surpresa. Porque eles estão esperando o Messias, que esse Messias já veio. E eles vão ser enganados por isso. Eles estão diante dessa visão. Então, vai vir lá e eles vão acreditar. Infelizmente, né? É triste saber disso. Por um lado, é triste, porque muitos irmãos, muitos santos, vão terminar a se perder por causa da visão do Messias. Senhor Jesus, tem muito a ver tudo isso. É maravilhoso. Né? Amém. Graças ao Senhor. Muito bom. Que pena que você está encerrando esse Muito bom. Jesus é o Senhor. Mas vamos ser os vencedores. Amém. Amém. Posso fazer uma pergunta, irmão Alexandre? Pode, Lucas.
Eu queria saber que o irmão falou, né, da questão que o Mari vai mandar todos os seguidores dele invadirem Jerusalém. E É. também tem eu não sei onde eu ouvi, mas também dentro das profecias dos judeus, quando o Senhor voltar, todos têm que voltar para a Terra Santa da mesma forma. Então, eles também iriam para Jerusalém nesse momento. Isso seria o começo da Guerra do Armagedon? E aí, ali é onde vai começar toda a guerra. E também queria saber se essas últimas profecias, onde o irmão foi passando e falando sobre as profecias para cada reino no Antigo Testamento, tem alguma coisa a ver com as regiões conquistadas por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Então vamos começar aí. Bom, a primeira pergunta que você fez é o seguinte: se os judeus vão voltar para Israel antes da volta do Senhor. Vão e já voltaram, né? A partir de 1948 existe a nação de Israel. Na verdade, você já nasceu com essa realidade, para você nem é uma coisa muito nova, mas para as pessoas que vivenciaram isso, principalmente para os judeus, foi uma coisa muito, muito forte, essa volta dos judeus para Israel. Para você ter uma ideia, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo príncipe romano Tito, que depois se tornou imperador. E desde então, o povo judeu não teve mais um país. Eles moravam ali, um pouco foram dispersos por toda a terra, bastante para a Europa e tal, e também para a Babilônia, para o Egito, norte da África. E aí, lá no ano 700 e pouco, os descendentes de Maomé tomaram Israel das mãos de quem morava ali, que na verdade eram cristãos bizantinos, né? E então ficou nas mãos dos muçulmanos Israel por todo esse tempo, com a exceção do tempo das cruzadas, né? No ano 1000 e pouco teve aquelas cruzadas que os europeus foram lá para Israel. Tem até muitos filmes sobre isso e tal, né? Eles tentaram tomar o reino de Israel à força, mas não era ainda a hora, né? Tomaram dos muçulmanos, mas depois de 90 anos, os muçulmanos tomaram de novo. Então, permaneceu Israel sob domínio muçulmano até 1948. E o que aconteceu foi que na Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, foi no século, cerca de 100 anos atrás, a Turquia foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, junto com a Alemanha, junto com a Áustria e tal. A Turquia foi derrotada. E uma das coisas que tomaram da Turquia foi Israel. Foi tomado e se tornou um protetorado inglês, britânico. Então, os ingleses governaram Israel de 1918 até 1948, por 30 anos. Então, foi esse período. E nesse período, muitos judeus começaram a voltar para Israel. Eles já tinham voltado antes, no século XIX. Aí, depois, na época desse protetorado inglês, britânico, muitos judeus foram indo para Israel. Comprando, eles iam e compravam a terra dos árabes que moravam lá e começavam a cultivar a terra e coisa e tal. Aí, quando surgiu o nazismo na Alemanha, muitos judeus foram lá para Israel, fugiram e foram para Israel. Infelizmente, o governo inglês fechou as portas de Israel para os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Quando eles mais precisavam ir para Israel, a Inglaterra fechou as portas e eles não conseguiram ir para Israel. Por isso que muitos judeus acabaram indo para os Estados Unidos, né? Porque não conseguiram entrar em Israel porque os ingleses não deixaram. Por que eles não deixaram? Porque os ingleses eram aliados dos árabes no Oriente Médio para lutar contra a Turquia, contra os nazistas. Então, eles precisavam do apoio árabe. Então, para não criar briga com os árabes, eles não deixaram os judeus entrar em Israel. Isso, irmãos, até o irmão Linus falou isso uma vez, né? Isso foi um dos motivos, ou talvez o motivo principal, que a Inglaterra deixou de ser o país mais próspero no mundo. Até aquele momento, até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era o país mais próspero do mundo. A partir de lá, os Estados Unidos se tornou o país mais próspero, não? Então,
O que aconteceu? Todos esses judeus estavam lá, e depois da Segunda Guerra Mundial, quando descobriram as atrocidades que Hitler e os nazistas tinham feito contra os judeus, matando 6 milhões de judeus, existiu uma comoção mundial que possibilitou a formação do Estado de Israel. Então, em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eles proclamaram o Estado de Israel. Lá em Israel, Ben-Gurion e outros judeus proclamaram em Tel Aviv, né, o Estado de Israel. E aconteceu uma coisa inédita, irmãos. Os 5 poderes da ONU, né, que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a China e a União Soviética, hoje a Rússia, né, todos eles concordavam. Todos eles concordaram. Isso praticamente não aconteceu antes e nem depois disso, dos 5 concordarem. Nessa época, por motivos diferentes, é muito interessante essa história, não tenho tempo de contar, né? Por motivos diferentes, todos eles concordaram. A Inglaterra queria sair de Israel porque só dava trabalho lá, eles brigar, separar os árabes dos judeus, eles queriam se livrar daquele lugar. Os franceses queriam expandir o seu domínio no Oriente Médio, achavam que se os ingleses saíssem ia ser bom para eles, porque eles já estavam no Líbano. Os russos acharam que era bom os ingleses saírem mesmo, porque eles queriam se expandir. Os Estados Unidos, como tinha muitos judeus, apoiaram, e a China estava no meio da confusão deles mesmo, comunistas, lá, eles também aprovaram. Então, uma coisa inédita, todos eles sancionaram ali, e aí, em 1948, foi fundado o Estado de Israel. Aí, já no começo, Lucas, desde o começo da fundação do Estado de Israel, os árabes falaram assim, nós vamos jogar todos esses judeus no mar. Nós vamos invadir Israel e jogar no mar. Então, aí teve muitas guerras dos árabes contra os judeus, e todas elas, de forma milagrosa, foram vencidas pelos judeus. Se você for ler a história, depois que eu fui visitar Israel, eu comprei vários livros, é muito interessante as histórias. São coisas que aconteceram faz pouco tempo, né? São 40, 50 anos. Muito, muito interessante como aconteceu. E Deus, de fato, está com a mão sobre aquele pequeno país no Oriente Médio. Então, eles já voltaram. Inclusive, existem profecias no Antigo Testamento falando sobre a volta do povo para Israel. Eles já voltaram, eles estão cultivando aquela terra. É um país próspero, no meio de tanta pobreza ali, é um país tecnológico, eles têm um número imenso de startups, de tecnologia e tal, são muito prósperos mesmo. E aí a sua segunda pergunta, dos países, se foram conquistados por Israel, não. O que Israel conquistou na Guerra dos 6 anos, dos 6 dias, foi só a Península do Sinai, que faz parte do Egito, e aí acabou sendo devolvida para o Egito em 1973. Então, a Guerra dos 6 Dias não tem a ver com esses outros países islâmicos, tá? Os países islâmicos em volta, com exceção da Jordânia, nunca foram parte do Reino de Israel. A Jordânia de hoje fazia parte do Reino de Israel no passado. Essa é a única exceção. Respondi a sua pergunta, Lucas? Sim, muito obrigado. Amém. Flor, quer fazer uma pergunta? ¿Ya, Esther? Sim, estamos ouvindo. ¿Sí? Amén. Señor Jesús, bueno, no sé si los hermanos que están escuchando en español entendieron bien, es porque tuve que correr un poco porque el hermano estaba hablando rápido, pero... Perdão, Flor, perdão. No te problema. Pero, o sea, para que quede claro, es increíble cómo el enemigo confunde, ¿no?, la mente de las personas, porque ellos, o sea, nosotros tenemos la palabra, que es la palabra de Dios, ¿no?, la pura palabra de Dios, y nosotros creemos, y eso está, o sea, lo que está escrito, eso se va a cumplir. Pero ellos tienen ese Corán, que sería, bueno, el Corán, ¿no?, el Corán, que ellos tienen, que ellos piensan también que se va a cumplir, ¿no? Sí. Porque ellos, o sea, son ignorantes a la verdad, digamos, a lo que nosotros creemos. Y yo digo así porque, o sea, ellos piensan que nuestro Señor Jesús es el anticristo de ellos. ¿Entienden? O sea,
ellos piensan que nuestro Señor Sí. Jesús, cuando él vuelva, es como si fuera el anticristo de ellos, porque ellos en su Biblia tienen que ellos van a luchar contra un pueblo, ¿no? Pero ese pueblo va a ser nosotros, y nosotros sabemos que nosotros vamos a vencer. Sim, amém. Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo el enemigo de mentiroso? Porque, o sea, lo mismo hizo con Eva, con Adán y Eva en Génesis, ¿no? Porque él había dicho, no, él siempre cambia las cosas, el enemigo siempre cambia, él es sutil, Sim. él hace de una mentira una verdad. Entonces, Señor Jesús, ¿no? Que por eso yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué muchos elegidos van a ser engañados si uno ya sabe que el enemigo sabe cuáles son, ¿no es cierto?, las artimañas del enemigo y eso, pero hoy yo entendí por qué que también muchos cristianos van a ser engañados, ¿no? Porque van a pensar que ese es el Señor, o sea, que ese Mahdi, que ese profeta, falso profeta, ese Jesús que ellos esperan, muchos cristianos van a pensar que es Él, ¿no? Señor Jesús, entonces que... Gracias al Señor porque tenemos esta palabra, ¿no, hermanos? Que el Señor nos reveló Amém. y que podamos siempre estar sensibles a la voz del Espíritu y discernir, ¿no? Porque la unción del Espíritu nos enseña todas las cosas. Entonces, Amém. que podamos siempre estar en el Espíritu y ser arrebatados para que nada de eso Aleluia. nos confunda, ¿no? Porque imagínense la locura de la cabeza de las personas en ese tiempo, o sea, va a ser una locura. É verdade. Va a ser una cosa de loco, así que vos decís, no, o sea, sos Jesús o no sos, ¿cómo es que? Entonces, Señor Jesús, ¿no? Que realmente el Señor pueda arrebatarnos y Amém. yo siento esto porque yo tengo una colega que ella es musulmana y ella piensa que está re bien, que está óptima, ¿no? Pero no, ella está engañada, Sim, Señor Jesús. Entonces, verdade. que Señor, ¿no? Que podamos ser a esos que llevan la luz y nosotros ser arrebatados y amén. Aleluia. Amém. Só enfatizando o que a Flor agora falou, 2 Tessalonicenses, que nós lemos semana passada, eu vou ler de novo para vocês vão ler agora com nova luz, né? 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, tá aí fora, né? É o seu vizinho, esses países aí, muçulmanos, né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, o aparecimento do anticristo é segundo o engano, né? Ele usa de artimanha do engano, ele quer enganar as pessoas. E um outro versículo que faz bastante sentido com relação a isso é Senhor Jesus, onde é que está esse? Que fala que no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus, não estou achando agora o versículo que fala, ele fala o seguinte, que vai chegar uma hora que todo aquele que vos matar achará que com isso presta culto a Deus. Né? Não estou achando agora esse versículo. Isso eu vou ficar devendo, né? Não estou achando agora. Mas por que isso, irmãos? Porque eles vão estar decapitando, né? E você vê que lá em Apocalipse também fala que os vencedores são os decapitados por amor do Senhor. E a maneira de execução muçulmana é decapitar, é cortar a cabeça, né? E eles acham que eles estão ainda agradando a Deus, o Deus deles, Allah, fazendo isso. Então, é muito forte isso, né? Um engano
um engano muito grande, porque é um povo religioso, cheio de zelo religioso, e eles vão agir com esse zelo religioso para perseguir os judeus e os cristãos. Amém. Mais alguma pergunta? Mais algum compartilhar? Como dijo la hermana, desde un principio Satanás siempre tuerce las cosas, ¿ya? Y pone interrogación en las aclaraciones y afirmaciones de nuestro Dios. Y la palabra dice que la sabiduría envanece. Entonces, lamentablemente, yo creo que muchos de los que caerán y caerán en esa mentira es porque saben, se confían en que tienen conocimiento, pero el Señor es nuevo cada día. Amén. Al Señor tenemos que buscarlo siempre. Y si la palabra dice que la sabiduría envanece, el envanecerse no es cosa buena. Lo que necesitamos, como dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pues Amén. eso tenemos que hacer día a día, momento a momento. Solo eso es nuestra seguridad. Solo eso. A mí me impresionó mucho cuando el hermano Don nos dijo que aprendiéramos algo de griego, que en el griego hay el presente continuo. Y si dice, pedid y recibiréis, es que debemos estar pidiendo sin parar propiamente. ¿Ya? Entonces vamos a recibir. Si permanecemos en el Señor, con el Señor, por el Señor y para el Señor, no creo que tengamos por qué temer. Pero el momento que estamos basándonos en que sabemos algo, ahí corremos peligro. Jesús es el Señor. Amém. Aleluia. É isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Então, esse foi o nosso estudo de Daniel, em 4 módulos, sobre a visão do que há de acontecer nos últimos dias, né? Nós vimos bastante ali no começo sobre o antecedente de Daniel, como que ele foi levado cativo até a Babilônia, mas ele era uma pessoa que amava o Senhor. Ele continuava fiel ao Senhor, mesmo com as suas ocupações. Ele era uma pessoa muito ocupada, tinha um alto cargo no governo, mas ele amava o Senhor. 3 vezes por dia ele orava com o coração voltado para Jerusalém. Mesmo quando aconteceu o decreto do rei, ele continuou orando, não é isso? E por causa disso, o Senhor deu muita visão para esse homem. E até mesmo fala lá no capítulo 10 que ele era um homem muito amado. E por causa das visões que Deus abriu para ele, hoje nós temos acesso a essas profecias, né? Se Daniel não tivesse sido uma pessoa tão fiel, talvez a gente não teria essas profecias nas nossas mãos hoje. Mas graças a Deus, ele foi uma pessoa que amou muito o Senhor se revelou muito para ele, e se revelou não para o que ia acontecer nos seus dias, mas para o que ia acontecer nos nossos dias. Nós somos muito privilegiados, essas coisas estão acontecendo, que nem eu falei, debaixo do nosso nariz, né? Debaixo da nossa barba, né? E, irmãos, nós vamos ver ainda nos próximos anos muitas dessas coisas se cumprindo, se concretizando, e eu espero, irmãos, que todos nós aqui possamos ver o Senhor voltando, possamos estar vivos na volta do Senhor, e sejamos até mesmo aqueles que apressam a volta do Senhor, que trazem o Senhor de volta, que são arrebatados e se tornam esse exército do Senhor
para lutar junto com o Senhor contra o anticristo. O anticristo vai enganar muitas pessoas, sim. Se possível, até os eleitos. É isso? O próprio Senhor fala isso. Mas nós, irmãos, nós queremos estar sempre invocando o nome do Senhor, sempre fiéis à palavra do Senhor, buscando o Senhor, até nós sermos vencedores e introduzirmos o reino eterno do nosso Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Espero que essas palavras tenham encorajado você, assim como me encorajaram. Vamos prosseguir? Vamos viver pelo Senhor? Vamos ser vencedores? Vamos pregar o Evangelho na Europa, né? Vamos trazer o Senhor de volta. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.